Alguma vez, talvez você já se sentiu sendo cuidado ou sentir o cuidado, mas muitas vezes, irmãos, eu e você, nós precisamos ser cuidados. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com você hoje, sobre o cuidado de Deus, o cuidado de Deus pelas nossas vidas. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Não sou eu quem preciso cuidar dele, Deus, mas é Ele, Deus, que cuida de mim. Deus não é como as imagens de escultura, que precisam ser carregadas, levadas, limpadas, protegidas. Não. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. O Salmo 49, verso 5 diz: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, Deus, todavia, não se esquecerá. Tem mais ainda. Deus não precisa de defensor ou de advogado. Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso advogado. Deus não precisa de nenhum justiceiro. Deus é a minha, Deus é a sua, Deus é a nossa justiça. Deus cuida de nós em todos os momentos, e saiba você aí na sua casa agora, Deus está cuidando de você neste exato momento. Deus está cuidando de todas as áreas da sua vida neste exato momento. Quando Davi compôs o salmo mais conhecido de todos, ele já era rei, mas nem sempre ele havia sido rei. Tinha passado por dificuldades grandes, foi ameaçado de morte, foi perseguido. O seu exército anterior era composto e constituído de pessoas sem nenhum valor diante da sociedade. Mas depois de passar por tudo isso, depois de passar por todas essas situações adversas, depois de passar por esses momentos de aflição, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi, após ter passado por guerras, lutas, rebeliões, graves problemas familiares e muitas outras coisas, ele olha para trás e ele percebe que Deus estivera e que Deus está ao seu lado cuidando dele. Quando você olha para a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está nos vendo nesta noite, eu quero dizer para você, não importam as circunstâncias, Deus estava com você lá atrás, Deus está com você hoje, e Deus estará com você continuamente. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor. Na verdade ele está dizendo: eu cuido de você, eu sou o seu pastor, deixa eu cuidar de você. Temos que buscar na palavra de Deus as histórias importantes para as nossas vidas. Primeiro, Davi não era muito valorizado pela sua família. A prova disso é que quando Samuel foi orientado pelo Senhor a ungir um rei entre os filhos de Jessé, Davi, irmãos, nem foi chamado. Ele não era um homem de estatura impressionante, embora fosse um guerreiro, só conseguiu ter algum valor diante do homem ou dos homens quando ele vai e derrota o gigante Golias. Mas mesmo antes disso, Deus sempre cuidou de Davi.
cuidou dele como pastor de ovelhas. Mesmo de pequena estatura, Deus deu força para que ele matasse um leão e um urso. Todos os dias nós precisamos matar um leão e um urso que surge na nossa história e na nossa vida. Cuidou dele quando ele foi ungido como rei, apesar de não ter uma aparência tão bela como um dos seus irmãos. Cuidou dele quando ele derrota Golias, apesar de ninguém acreditar nisso. Cuidou dele quando Saul, com inveja, tentou matá-lo por várias vezes. Cuidou dele em todas as batalhas. E diante disso, eu quero perguntar a você, você que está aí agora, nesse exato momento, eu e você precisamos experimentar o cuidado de Deus. Deus cuidou de Davi, Deus está cuidando de nós. Deixa, meu irmão, deixa, minha irmã, Deus cuidar de você. Deixa Deus pastorear você neste momento. Vamos voltar um pouco mais para o texto. Na sua juventude, Davi tinha sido um pastor de ovelhas. E para demonstrar o cuidado de Deus sobre a sua vida, Davi traça vários paralelos entre Deus e um pastor exemplar. Deus supre as necessidades básicas dos seus filhos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um bom pastor jamais deixava faltar água e alimento para suas ovelhas. Foi o próprio Jesus quem garantiu em Mateus 6, versículos 31 e 32, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir-nos, porque o vosso Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. Tranquilize o seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus não vai desamparar você. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar das suas necessidades espirituais. Deus vai cuidar das suas necessidades físicas. Deus vai cuidar de tudo aquilo que você necessita, porque Ele é o seu pastor e nada vai lhe faltar. Deus conduz os seus filhos. O versos 2 e 3 diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Um bom pastor jamais deixava de conduzir suas ovelhas, sempre à frente, garantindo a elas a segurança. O profeta Isaías afirma em Isaías 58:11: o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Precisamos ser honestos, irmãos e irmãs, e admitir que às vezes nos sentimos desorientados. Este é um momento em que a população brasileira, a população do mundo, que não experimentou o cuidado do pastoreio do nosso bondoso Deus, anda desorientado. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que a direção que Deus dá na minha vida e na sua vida são como sinais de placas de trânsitos colocadas no nosso trajeto. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos caminhar com fé. Nós precisamos caminhar com ousadia até encontrar a próxima placa. E na próxima placa vai estar escrito assim: não sofras, tudo terminou, tudo passou, porque eu, o Supremo Pastor, cuido de você. Tudo isso vai terminar, mas Deus continuará cuidando da nossa vida. Deus protege os seus filhos. O verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Um bom pastor
jamais deixava de proteger suas ovelhas, lutando contra lobos, ladrões e chacais. Mais uma vez, o profeta Isaías nos conforta em Isaías 41, versículos de 11 a 14. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus está conosco. O cajado é um instrumento que obriga as ovelhas a irem por onde o pastor quer. Muitas vezes não compreendemos a direção que Deus quer que andemos. Esse é um momento que às vezes a nossa cabeça fica confusa e nós queremos andar pelos nossos próprios caminhos. Mas deixa o Supremo Pastor conduzir você. Permita-se ser pastoreado e compreender que Ele está cuidando de cada um de nós. Você não pode, eu também não posso, e não devemos ser rebeldes, para que Ele precise utilizar o cajado dele para nos trazer de volta. Não, não. Na obediência, na fidelidade, no agir e na condução. Eu não vou temer, eu não vou temer, eu não vou temer pandemia, eu não vou temer levantes, eu não vou temer o inimigo, porque eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que Deus está cuidando de você agora aí, neste exato momento. Deus mantém com os seus filhos uma relação de amizade. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Sabe, irmãos, essa coisa de preparar uma mesa na presença dos inimigos e ungir a cabeça com óleo, eram partes de um antigo costume que anunciava que ali havia uma aliança, uma forte amizade entre aquelas pessoas. Até dizem que é na beira da mesa da comida que nós nos entendemos, que nós nos reconciliamos, que nós pedimos perdão, que nós fazemos pacto de aliança. Esse é um tempo que você está na sua casa, sentado com seu esposo, com a sua mulher, com seus filhos. É um tempo de você renovar os votos, as alianças, os comprometimentos. Um bom pastor mantinha com suas ovelhas uma relação de confiança e de amizade. O próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, diz para nós em João 15:15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos fiz conhecer. Alegrem-se, pois, além de suprir as necessidades, além de nos conduzir, além de nos proteger, Deus quer manter comigo e com você uma relação de amizade. Deus é o nosso melhor amigo, Deus é o nosso melhor companheiro. E finalizando, Deus age com bondade, com misericórdia para com os seus filhos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em Marcos 5,19, há um registro de um destes momentos em que a misericórdia de Deus se manifesta na vida do homem. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti.
Deus está colocando o coração dele agora na nossa miséria. Deus está colocando o coração dele agora sobre as nossas necessidades. Deus está colocando agora as mãos de poder sobre as nossas vidas. Pois Deus, irmãos, se importa com cada um dos seus filhos. Por isso alegrai-vos, como disse o apóstolo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O nosso Deus, o nosso supremo pastor, olha bem para mim, meu irmão, aí onde você está na sua casa agora. O nosso Deus, o nosso supremo pastor, supre a sua necessidade. O nosso Deus, o supremo pastor, vai nos conduzir na passagem desses momentos de adversidade. O nosso supremo pastor vai nos proteger, vai nos livrar das enfermidades e, se for o caso, vai nos livrar na enfermidade. Porque eu tenho certeza que agora lá na casa do irmão Cássio, eu tenho certeza que Deus está ali agora protegendo, revigorando, fortalecendo, levantando aquele homem de Deus. Deus é o nosso Deus e pastor, porque Ele vai continuar mantendo uma relação de amizade comigo, com você e com cada um de nós. Deus, Ele é o nosso supremo pastor, porque Ele age com bondade, Ele age com misericórdia, Ele age com o seu coração, para comigo e para com você. Ele é o nosso supremo pastor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da Igreja Batista em Cidade Seródio, Ele cuida de todo o seu povo espalhado sobre a face da terra. Ele cuida de nós hoje, sempre e eternamente. Por isso, na sua casa, dê um grito de aleluia, dê um grito de vitória, dê um grito de confiança, dê um grito de alegria, dizendo: Deus é o meu pastor e nada nos faltará.